Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje nós temos a produção desse anjinho de Natal. Ele não é difícil de fazer, é fácil, a base do corpinho dele é a mesma base do boneco de neve. E esse é o terceiro vídeo da nossa série de Natal. Esse anjinho, ele é ótimo para enfeitar. Pode, se você tiver uma árvore de Natal grande, você pode posicionar ele na árvore, pendurar uma fitinha aqui, ele ficar de pingente. Ele pode servir como decoração de mesa, pode servir para presentear e não é difícil de fazer. Ele fica em pezinho, se você quiser posicionar numa mesa. Então fica comigo até o final, pois esse vídeo está recheado de dicas para você produzir um anjinho parecido com esse ou até melhor. Então é isso, pessoal. Vamos começar a produção desse terceiro amigurumi de Natal do canal. Então, pessoal, vamos dar início à produção do nosso anjinho. O anjinho eu resolvi fazer de forma diferente para ficar um vídeo mais curto e a produção ser mais rápida desse vídeo. Então, eu já cheguei nesse ponto aqui da produção do anjinho e eu vou passar para vocês todas as carreiras de uma vez só até esse ponto que eu cheguei. E conforme for evoluindo, né, a produção e chegar em alguma parte que tem alguma peculiaridade, como cheguei aqui na base, eu vou parar e vou explicar para vocês. Aqui eu fiz tudo de uma vez e eu vou passar agora para vocês todas as carreiras, porque aqui não envolve nada muito difícil, são só carreiras de aumentos, diminuições ou carreiras retas. Algumas carreiras feitas em BLO, que eu vou explicar para vocês o motivo. A aplicação dos olhinhos é bem simples, eu vou falar exatamente em qual carreira vocês vão aplicar e o restante é tudo muito fácil. Aqui não que seja difícil, mas aqui a gente vai fazer uma carreira um pouquinho diferente, mas eu já fiz ela quase toda e eu vou explicar aqui para vocês essa diferença nessa carreira e o porquê e como que vocês vão produzir. Então eu parei nesse ponto aqui. Eu já fiz a carreira quase toda, mas parei nesse ponto para explicar para vocês. O padrão para a produção desse anjinho, a base desse padrão é o mesmo padrão do boneco de neve. Então, se vocês quiserem assistir com mais calma, que ali no boneco de neve eu fui falando carreira por carreira, então vocês podem assistir, se houver alguma dúvida. Só tem alguns detalhes de diferença aqui no anjinho que eu vou explicar para vocês conforme eu for falando sobre cada carreira. Mas a base do padrão é o corpinho do boneco de neve. Como fio eu estou utilizando na cabeça o fio Gardenia da Amigurumi. E para o corpinho eu estou utilizando o fio duplo Anne. Eu já expliquei para vocês também no vídeo de confecção do boneco de neve como que a gente faz para utilizar o fio duplo. Eu já falei com vocês em vários vídeos que o meu ponto é muito apertado, então até para o fio Anne eu estou utilizando agulha de 4 milímetros. Mas aí vocês ajustem a agulha de acordo com o ponto de vocês. O olhinho, eu utilizei um olhinho com trava tamanho 8. Então, pessoal, agora eu vou explicar para vocês o padrão
de cada carreira para a gente confeccionar a cabeça. Esse padrão do anjinho, ele é único, é a mesma coisa do boneco de neve. A gente vai produzindo numa peça única. A gente começa pela cabeça e finaliza com o corpinho. Então, eu vou passar aqui de uma vez as primeiras carreiras para a gente produzir a cabeça. E a primeira carreira, a gente faz 6 pontos baixos no anel. Então, a gente vai fazer 6 pontos baixos no anel na primeira carreira. A segunda carreira vão ser 6 aumentos. Então, vamos ter no final da segunda carreira 12 pontos baixos. Na terceira carreira, a gente vai fazer a sequência de 1 ponto baixo e 1 aumento. Quando a gente finalizar a terceira carreira, a gente tem 18 pontos. A quarta carreira, a gente faz o padrão de 2 pontos baixos e 1 aumento, repetindo por 6 vezes. E terminamos a quarta carreira com 24 pontos. A quinta carreira, a gente faz 3 pontos baixos e 1 aumento por 6 vezes. E terminamos com 30 pontos. A sexta carreira é a última carreira de aumentos. E a gente faz 4 pontos baixos e 1 aumento, repetindo por 6 vezes. E finalizamos a sexta carreira com 36 pontos. A partir da sétima carreira, a gente vai produzir 6 carreiras retas. Então, da carreira 7 à carreira 12, a gente vai começar as carreiras retas com 36 pontos baixos. A partir da carreira 13, a gente vai começar as diminuições. E a gente vai fazer na carreira 13, 4 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. E vamos conseguir 30 pontos. Carreira 14, 3 pontos baixos e uma diminuição. E vamos finalizar com 24 pontos. Carreira 15, 2 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. E vamos finalizar com 18 pontos. Antes da gente passar para a carreira 15, eu aconselho aplicar os olhos. E os olhos, eles vão ser aplicados entre a carreira 10 e a carreira 11. Então, você conta aqui a carreira 10 e 11. Você vai aplicar o olhinho entre as duas. E eu deixei um espaço entre um olho e outro de 6 pontos. Então, a gente aplica os olhinhos entre a carreira 10 e 11 com espaço de 6 pontos. E agora, pessoal, a partir da carreira 14, antes de vocês passarem para a carreira 15, eu aconselho já começar a encher. Então, a gente já começa a encher a cabeça. Não deixa muito enchimento, porque dificulta o trabalho, principalmente quando a gente começa a fazer diminuições. A partir da carreira 16, que eu passei para vocês, a carreira 15, que é a última carreira da cabeça. Então, essa carreira foi a última carreira da cabeça. Agora, a gente vai trocar para a linha, para o fio que vocês vão utilizar para o corpinho. Então, o corpinho é como se fosse já a roupinha aqui do anjinho. Eu fiz com esse tom de verde, mas aí vocês escolham o tom de sua preferência. Então, na carreira 16, além da gente fazer a troca de cor, a gente faz a carreira 16 toda em BLO. Vocês podem ver aqui, ó, que ficou a alcinha pra fora aqui, né? A gente deixou uma alcinha. E eu não vou continuar como carreira 16.
Então, agora vai ser a primeira carreira do corpo. Então, recapitulando, a primeira carreira do corpinho, que a gente fez a troca de cor, ela vai ser em BLO e a gente vai fazer a sequência de 2 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. Quando a gente finalizar a primeira carreira, a gente vai ter 24 pontos. E não esqueçam de fazer ela em BLO, porque depois a gente vai confeccionar aqui a gola da roupinha do anjinho. A carreira 2, a gente vai continuar com o aumento e a gente vai fazer 3 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. Vamos finalizar a carreira 2 com 30 pontos. A carreira 3 a 6, que vão ser 4 carreiras, da carreira 3 à carreira 6, vamos fazer 4 carreiras retas com 30 pontos baixos. A carreira 7, a gente vai fazer a última sequência de aumentos. Então, a carreira 7 vai ser 4 pontos baixos e um aumento e vamos repetir por 6 vezes. Então, vamos finalizar a carreira 7 com 36 pontos. Da carreira 8 à carreira 11, vamos fazer mais 4 carreiras retas com 36 pontos baixos. Na carreira 12, a gente vai começar as diminuições. Então, na carreira 12, a gente vai fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes e vamos ficar com 30 pontos. Na carreira 13, vamos fazer uma carreira reta, que é essa aqui, com 30 pontos baixos, e a gente vai fazer novamente ela em BLO. Vocês podem ver que ficou a alcinha da frente para fora. Então, a gente vai fazer a carreira 13, 30 pontos baixos em BLO, porque depois a gente vai fazer aqui o barrado do vestidinho do anjinho. Então, a gente vai fazer um barrado aqui nessas alcinhas que a gente deixou. E a carreira 14, a gente vai fazer mais 3 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Vamos finalizar a carreira 14 com 24 pontos. Finalizando aqui, pessoal, o corpinho do anjinho, a gente vai chegar agora na carreira 15, que a gente vai fazer ela toda em ponto relevo. E por que a gente vai fazer isso? Esse ponto relevo, ele é bom porque ele vai ajudar a dar firmeza para esse anjinho ficar mais fácil em pé. Então, essa carreira, que é a carreira 15, a gente vai fazer 24 pontos baixos em ponto relevo, em toda a volta. Eu comecei já a fazer aqui, fiz quase a carreira toda, mas eu deixei os últimos pontos para eu mostrar para vocês como que a gente faz o ponto relevo. E nesse ponto aqui, eu já aconselho vocês a encherem bem o corpo do anjinho. Então, encham bem, mas não deixem o enchimento pegar aqui, porque senão vai dificultar o trabalho de vocês para fazer essa carreira. O ponto relevo, a gente pega... Eu vou mostrar aqui o ponto da frente para vocês verem. Ó, eu fiz um ponto aqui, o próximo ponto que eu vou fazer é esse aqui. Normalmente, a gente pega, enfia a agulha aqui, dá a laçada e faz o ponto normalmente. Só que o ponto relevo, o que que a gente faz? A gente vai fazer como se fosse um degrau aqui, ó. Vocês podem ver que ficou tipo um degrau aqui, que vai facilitar o anjinho ficar mais estável em pé. Então, pessoal, o ponto relevo, eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer. A gente, se fosse fazer o ponto baixo, a gente enfiaria a agulha aqui, né?
puxaria a laçada e faria um ponto. Esse ponto, relevo, a gente vai fazer diferente. A gente vai enfiar a agulha aqui por trás, vai contornar esse meizinho aqui do ponto. Vocês estão vendo que o ponto ficou aqui. E agora a gente puxa a laçada e faz o ponto normalmente. E para fazer o próximo ponto, se a gente fosse fazer normalmente, a gente enfiaria a agulha aqui no próximo ponto. Só que a gente vai voltar no ponto de trás com a agulha aqui, ó, por dentro. A gente pega a agulha por dentro, enfia, contorna o ponto e sai onde a gente pegaria a laçada normalmente. Então o ponto vai ficar aqui na agulha, a gente dá a laçada e finaliza o ponto. Fazer mais uma vez. O próximo ponto seria esse aqui, se a gente fosse pegar normalmente. Só que a gente enfia a agulha aqui por trás, antes do buraquinho ali, né, normal do ponto, contorna o ponto vai ficar aqui na agulha e a gente puxa uma laçada e finaliza o ponto. Então, vocês vão fazer essa carreira 15 toda em ponto relevo e vão ser 24 pontos. Depois, a carreira 16, vocês vão continuar com 2 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes, finalizando 18 pontos. Carreira 17, e vocês vão enchendo, não deixem de encher. Carreira 17, um ponto baixo, uma diminuição por 6 vezes, finalizando com 12. E a última carreira vai ser 6 diminuições. E depois a gente volta para fechar aqui e arrematar o corpinho do anjinho. Finalizei aqui a última carreira, que foram 6 diminuições. Aqui a gente pode puxar, não precisa puxar um fio muito longo. E a gente vai finalizar esses pontos aqui. E o arremate aqui, pessoal, é bem simples. A gente passa o fio numa agulha de tapeçaria e a gente vai fazer só 3 pontos. A linha está saindo aqui, então a gente pega o ponto da frente e a gente volta com a agulha para esse último ponto aqui. Então aqui a gente fez o primeiro ponto. O segundo ponto, agora a gente vai fazer no ponto anterior. Então, se tá saindo aqui, a gente vem para esse ponto anterior, pega os 2 pontos da frente e passa a linha. E agora aqui, tá saindo aqui a linha, a gente pega os 2 da frente, as 2 alcinhas e já puxa para esse ponto de cá. E agora aqui a gente pega a alcinha de um ponto qualquer, pode ser o ponto seguinte. A gente vai fazer um nó, faz um nó, aperta bem. E aqui a gente enfia aqui no meio aqui desses pontos. E puxamos essa linha aqui, ó, para qualquer lugar aqui na lateral. E aqui a gente pode puxar bem para dar uma baixada aqui nesses pontos que nós demos para finalizar. Então aqui você pode puxar bastante que depois ele volta. Corta rente e aqui finalizamos o corpinho do anjinho. Ó, vocês podem ver que ele fica aí em pé direitinho. Agora a gente vai construir, vamos confeccionar esse barrado aqui. É bem fácil de fazer e a gente vai começar agora a fazer esse barrado. E para a primeira carreira do barrado, a gente vai pegar na parte de trás
e vamos achar o ponto onde inicia e finaliza a carreira que nós fizemos em BLO. Então, aqui vocês podem ver que essa parte mais baixa é onde a gente iniciou a carreira. E aqui a gente finalizou. Então, a primeira alcinha que a gente deixou para trás foi essa aqui. Então, aqui que a gente vai iniciar. E como que a gente vai fazer? A gente vai pegar, passar o fio, dar uma laçada aqui no fio. E aqui, ó, a gente vai pegar e vai fazer um nó. Então, aqui a gente faz uma correntinha, vamos dizer. E nesse mesmo lugar é um pouquinho apertado, mas dá para pegar aqui a alcinha de novo. Então, a gente pega a alcinha de novo, pegou a alcinha de novo, põe esse fio aqui por cima da agulha e a gente vai fazer aqui o primeiro ponto baixo. Então, esse é o primeiro ponto da carreira. E aqui a gente vai fazer uma carreira de aumentos. Então, a gente vai fazer 4 pontos baixos e um aumento e vamos repetir por 6 vezes, porque a gente tem 30 alcinhas aqui de base. Então, repetindo esse padrão de 4 pontos baixos e um aumento por 6 vezes, no final a gente vai ter 36 pontos. Então, vamos para a segunda alcinha. Pega a segunda alcinha aqui. Essa primeira carreira é meio enjoada de fazer, mas você vai pegando as alcinhas. Esse fio a gente vai passar por mais 2 pontos só. Então, aqui é o segundo ponto baixo. Agora, vamos para o terceiro. A gente pega aqui a alcinha e vamos fazer o terceiro ponto. Então, aqui nós já fizemos 3 pontos baixos. Então, essa linha aqui, a gente pode cortar ela rente. Corta ela rente aqui, que não vai desmanchar mais. E vamos para o quarto ponto da primeira carreira. Então, aqui pega a quarta alcinha. E na próxima nós vamos fazer um aumento. E pessoal, vocês vão seguindo com esse padrão até o final, até aqui, a última alcinha de 4 pontos baixos e um aumento. Vocês percebam que na hora que eu vou buscar a alcinha, eu pego o gancho e uso o gancho para pegar essa alcinha. Aí eu dou essa viradinha aqui, fica mais fácil de pegar. A próxima carreira vai ser bem mais tranquilo de fazer, porque já vai ter o ponto inteiro aqui para a gente visualizar. Então, vamos seguindo fazendo 4 pontos baixos e um aumento. Agora, pessoal, a carreira 2, a gente vai fazer 36 pontos baixos. E a carreira 3, a gente vai fazer 36 pontos baixíssimos. Então, agora a gente vai fazer 2 carreiras retas, sendo que a carreira 2 vão ser 36 pontos baixos. E a carreira 3, para a gente finalizar o barrado, a gente vai fazer 36 pontos, só que vão ser 36 pontos baixíssimos. Então, vamos seguindo aqui na carreira 2, 36 pontos baixos normalmente. E quando finalizar a carreira 3, que vai ser de pontos baixíssimos, eu volto aqui pra gente arrematar. Finalizei a carreira de ponto baixíssimo e a gente aqui finaliza com um ponto baixíssimo, só para ficar mais ou menos tudo na mesma altura. E a gente vai puxar esse fio aqui, não precisa deixar um fio muito longo.
Então aqui a gente vai arrematar essas duas linhas, eu já passei elas aqui numa agulha. Então a gente vai puxar elas aqui para a parte de dentro, na próxima alcinha aqui, né? No próximo ponto a gente puxa aqui para a parte de dentro. Aqui a gente pega uma alcinha aqui de algum ponto. Vamos dar um nozinho, aperta bem, e aqui a gente puxa para o outro lado aqui do corpinho, e aqui pode cortar rente. Então aqui a gente finalizou o barrado do anjinho. É um detalhezinho aqui, né, na roupa do anjinho. E agora a gente vai fazer a gola aqui. E é basicamente a mesma coisa, só a quantidade de pontos que vai ser diferente. E aqui a gente vai fazer uma carreira só, uma carreira de ponto baixo. Só para dar um detalhezinho aqui de gola. E a gente começa sempre pela parte de trás. E como a gente deixou aqui 24 argolinhas, a gente vai fazer aqui, só que agora a gente vai fazer com a cabecinha para cima, porque a gente vai querer que essa gola fique aqui arrematando essa parte, né, da cabeça pro corpinho. Então a gente vai fazer assim. Então aqui a gente vai começar, e como a gente deixou 24 pontos, né? Essa carreira que a gente fez em BLO, ela era de 24 pontos. Então aqui essa carreira que a gente vai fazer da gola, a gente vai fazer uma carreira de 3 pontos baixos e um aumento. Então aqui vai ser a mesma coisa que a gente fez para fazer o barrado. A gente passa, dá uma laçada aqui, dá um nó, e nessa primeira alcinha a gente começa com um ponto baixo. Deixando esse fio aqui, a gente vai passar esse fio por 3 pontos. Então aqui a gente faz o primeiro ponto baixo, vamos fazer o segundo, e é bom a gente fazer daquela forma que eu falei com vocês. A gente pega o gancho da agulha e pega a alcinha, pega esse fio, põe por cima, e vamos fazer aqui o segundo ponto. E agora o terceiro ponto. Pega a alcinha. E vamos fazer aqui já pode cortar esse fio, rente, corta rente. E agora, nessa próxima alcinha, a gente vai fazer um aumento. Aí, ó, vai ficar uma golinha aqui, ó. É um arrematezinho da roupinha. E vamos fazendo isso até o final. 3 pontos baixos e um aumento. Tem hora que fica meio enjoado aqui de pegar a alcinha. Quando finalizar essa carreira, a gente vai ter 30 pontos. Então, quando chegar aqui no final, eu volto pra gente arrematar a gola. Agora a gente finaliza aqui com um ponto baixíssimo, até para fechar aqui essa gola. E vamos fazer a mesma coisa para arrematar a gola. Mesma coisa que a gente fez para arrematar o barrado, a barra aqui, a gente vai fazer da mesma forma para arrematar a gola.
Aqui eu passei na agulha, então a gente traz esse fio aqui para trás, dá uma puxadinha, pega aqui a alcinha de um ponto qualquer, dá um nó, puxa bem. Então, aqui puxa bem e a gente vai enfiar aqui e vamos puxar para o corpinho. Puxa aqui para a parte do corpinho. Pode puxar bem também e cortar rente. Então, aqui a gente finalizou a gola e o barrado do anjinho. Agora que finalizamos o corpinho, a gente vai confeccionar os bracinhos. Eu já adiantei os bracinhos e vou explicar aqui para vocês como que vocês vão produzir os bracinhos desse anjinho. Esse bracinho, ele tem um detalhe aqui que tem essa manguinha. Então, eu fiz os 2 bracinhos, que eu vou passar a receita para vocês. E essa parte da manga desse outro bracinho eu vou fazer aqui para vocês entenderem. O bracinho é muito simples de fazer, a receita é bem rapidinha e eu vou colocar aqui as carreiras. Então, a gente começa a confeccionar o bracinho com a cor que a gente usou para a pele. E eu utilizei o Gardenia. Então, a gente começa na primeira carreira, 6 pontos baixos no anel. A segunda carreira, a gente faz um ponto baixo e um aumento. Na segunda carreira, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento, repetindo por 3 vezes. Quando finalizar a segunda, a gente tem 9 pontos. A carreira 3 e 4 são carreiras retas com 9 pontos baixos. Na carreira 5, a gente vai fazer uma diminuição, porque é para dar essa fechadinha aqui da mãozinha. Então, quando passar para a carreira 5, vocês já coloquem um pouquinho de enchimento aqui na mão. Não coloca muito não, é só um pouquinho. Então, quando partir para a carreira 5, que a gente vai fechar um pouquinho para dar esse formato de mão, vocês já coloquem o enchimento. E na carreira 5 a gente vai fazer um ponto baixo, uma diminuição, repetindo por 3 vezes, e vamos voltar para os 6 pontos baixos que a gente iniciou. Na carreira 6, vocês vão fazer a troca de cor para a cor que vocês utilizaram para o corpinho, que no caso é a cor da veste. Então, na carreira 6, vocês vão fazer a troca de cor e vão fazer uma carreira reta. A carreira 6 vai ser uma carreira reta com 6 pontos baixos, só que vai ser a carreira que vocês vão efetuar a troca de cor. A carreira 7, a gente vai fazer também uma carreira reta, só que na carreira 7 vocês vão fazer ela toda em BLO. Vocês podem ver aqui que eu deixei a alcinha aqui, a alcinha da frente para fora. E a carreira em BLO, a gente pega as alcinhas de trás. Então, a alcinha da frente vai ficar toda aqui, porque depois aqui que a gente vai pegar para fazer a manga. Então, a carreira 7 é uma carreira reta, só que feita em BLO. E agora a gente já vai estar com a cor do corpinho. E para finalizar, as carreiras 8 e 9 vão ser carreiras retas com 6 pontos baixos. E a gente finaliza aqui com um ponto baixíssimo, deixa um fio longo, porque a gente vai costurar o braço no corpinho. Antes de costurarmos o braço no corpinho, a gente vai fazer a manga. E essa manga
é bem facinho de fazer. Essa carreira aqui, essa primeira carreira que é mais chatinha, mas o resto é muito simples. Então eu vou fazer a manga desse outro bracinho aqui com vocês. Eu vou passar de uma vez a receita toda da manga, mas a primeira carreira eu vou fazer com vocês, porque é a primeira carreira que a gente tem que pegar aqui nessas alcinhas que a gente deixou. O padrão para fazer a manga é um padrão bem simples de 4 carreiras. Na primeira carreira, a gente faz um ponto baixo e um aumento, e vamos repetir isso por 3 vezes e vamos voltar para os 9 pontos. Porque nessas alcinhas aqui que a gente deixou, a gente estava fazendo uma carreira reta de 6 pontos. Então tem 6 alcinhas aqui que a gente deixou. Essas 6 alcinhas que a gente fez aquela carreira no bracinho em BLO. A gente vai fazer a primeira carreira da manga, vai ser uma carreira de aumentos, que vai ser um ponto baixo, um aumento, repetindo por 3 vezes. A segunda carreira vai ser uma carreira reta de 9 pontos baixos. E a terceira carreira, a gente vai fazer mais uma sequenciazinha de aumentos. Então, a terceira carreira, a gente vai fazer 2 pontos baixos e um aumento, repetindo por 3 vezes, e vamos ficar com 12 pontos. E a quarta carreira é uma carreira só de arremate, que a gente vai fazer 12 pontos baixíssimos em toda a volta. Então, quando a gente finalizar esses pontos baixíssimos, eu vou voltar para a gente arrematar esse fio. Então, eu vou iniciar aqui com vocês a primeira carreira da manga, porque é só para mostrar como vocês vão ter que pegar essas alcinhas que a gente deixou na carreira 7 do bracinho, que a gente fez toda em BLO. Essas alcinhas que foram deixadas, a gente vai pegar para fazer a primeira carreira da nossa manga. E aqui, pessoal, é bem simples de fazer. A gente vai pegar aqui a primeira alcinha que a gente deixou, a gente pega com um gancho assim, ó. A gente pega aqui com um gancho e aqui a gente faz um nó. A gente faz um nó para prender esse fio. Então, aqui na primeira alcinha, a gente vai fazer um nó. Então, feito o nó aqui, no mesmo lugar, a gente vai começar a primeira carreira, que vai ser de um ponto baixo. Então, aqui, ó, nesse mesmo lugar, e agora a gente prende essa linha aqui, põe ela por cima da agulha, dá a laçada. Então, a gente está fazendo aqui, ó, o primeiro ponto baixo. Então, fiz o primeiro ponto baixo. Eu vou passar essa linha aqui por mais 2 pontos, que vai ser o aumento. Então, eu venho aqui, ó, no próximo ponto, sempre pegando aqui com o gancho, que o gancho facilita pegar essa alcinha que a gente deixou. Então, pega aqui a alcinha, põe esse fio por cima da agulha e vamos fazer aqui na segunda alcinha um aumento. Então, vamos fazer 2 pontos aqui. 1 e 2. Então, aqui a gente fez um aumento. Esse fio a gente já pode cortar rente, porque a gente já passou ele por 3 pontos, então a gente pode cortar ele rente aqui. E agora a gente vai seguindo para fazer mais 2 aumentos. A gente já fez um aumento, então na próxima alcinha a gente pega aqui com um gancho, ó, peguei a próxima alcinha. Então aqui eu vou fazer um ponto baixo,
E no próximo eu vou fazer o meu segundo aumento. Então a gente procura aqui a próxima alcinha e aqui a gente faz um aumento. Então aqui eu fiz o segundo aumento. Agora eu vou fazer mais um ponto baixo, pega o gancho, passa aqui para pegar a penúltima alcinha. Na penúltima alcinha vai ser um ponto baixo. E na última alcinha, a gente vai fazer o último aumento. Então, nessa última alcinha, a gente vai fazer o último aumento. E aqui, pessoal, vocês vão seguir essa receita que está colocada aqui do lado até a quarta carreira, que vai ser de 12 pontos baixíssimos. Quando a gente finalizar essa manga, quando eu finalizar essa manguinha, eu volto para a gente arrematar e costurar os bracinhos no anjinho. Então, aqui eu estou fazendo o último aumento. E aqui a gente finaliza com mais um ponto baixíssimo para a gente diminuir esse degrau. Agora a gente corta esse fio, puxa aqui, vamos passar esse fio na agulha. E aqui, pessoal, a gente passa esse ponto aqui, a gente pega a correntinha da frente, traz ele pra dentro. Aqui a gente dá uma levantadinha na manga, pega um ponto aqui logo abaixo. Aqui a gente vai dar um nó, aperta bem o nó. E daqui a gente vai enfiar e vamos puxar ele aqui em cima, ó. Esse fio, a gente puxa aqui em cima no braço, em qualquer ponto aqui do braço. Pode dar uma puxadinha, dar uma ajeitada e corta rente. E aqui, pessoal, eu esqueci de falar, vocês coloquem também bem pouquinho enchimento aqui nessa parte reta aqui do braço. E agora a gente vai posicionar o braço no anjinho, não importa qual é braço direito, braço esquerdo, porque eles são exatamente iguais. Vocês posicionem aí mais ou menos. Eu gosto de dar uma distância de 2 pontos aqui, ó, do olhinho, para o braço não ficar muito para trás. Eu gosto de colocar ele meio inclinadinho assim. Vou deixar 3 pontos mais ou menos aqui da distância dos olhinhos. E a gente vai costurar os 2 bracinhos aqui. E costurar eu nem vou mostrar para vocês porque é bem básico. Eu vou costurar só 3 pontos e na hora que eu for passar os pontos, eu vou fechar esse bracinho. Então eu vou costurar fechando o bracinho para ele ficar bem ajustadinho aqui no corpo do anjinho. Agora, pessoal, que prendi aqui os 2 braços, né? Eu vou bordar um nariz, mas vai ser um nariz bem pequenininho e já vou fazer o detalhezinho de blush aqui. Esse anjinho eu não vou fazer boca nem sobrancelha. Então, vou bordar aqui só um nariz bem discreto. E para isso eu vou utilizar o fio que a gente utilizou para o corpinho. Então a gente passa o fio na agulha e aqui a gente pega o fio por aqui. Como aqui a gente tem mais ou menos 5 pontos, né, entre um olhinho e outro, eu vou deixar 2 pontos para cá, 2 pontos para lá e vou fazer um nariz bem pequenininho aqui nesse ponto do meio. Então vou pegar a extremidade aqui, vou passar o fio aqui umas 3 vezes.
Eu já passei aqui umas 2 vezes só, e daqui eu já vou puxar para trás para arrematar. E aqui tem que puxar no mesmo lugar, tem que puxar no mesmo lugar que o fio está saindo aqui. Aqui a gente dá um ajustezinho com a agulha. É só para dar um sobressaltozinho bem discreto. E aqui atrás a gente arremata com um nó. Com a ajuda da pinça, põe esse nozinho para dentro. E agora eu vou fazer o detalhe de blush aqui bem pouquinho abaixo dos olhos e bem um arzinho aqui acima do nariz. Então eu vou utilizar essa tinta aqui, que é um pêssego, e eu vou pegar aqui um pedacinho de papel, porque, pessoal, como eu já falei com vocês, eu tiro o excesso e eu só dou uma esfumadinha aqui, bem de leve, só para dar aquele detalhezinho. Depois que eu deposito a tinta, eu vou esfumando. Vocês viram que é bem pouquinho, aqui em cima também bem pouquinho. E agora aqui eu vou limpar bem o pincel para dar essa esfumaçada aqui, com um pouquinho de tinta só que eu passei. Depois que ele seca, ele fica mais fraquinho o tom. E aqui é só isso, pessoal, é bem pouquinho mesmo. Vocês viram que eu botei bem pouquinho. E enquanto ele não seca, parece até que ficou demais. Mas depois, isso daqui vai ficar mais clarinho. Então aqui a gente já fez o detalhe aqui do blush. Agora que a gente já fez o detalhe aqui da carinha, do rostinho, do anjinho, já prendemos os braços, a gente vai partir para o cabelo. E o cabelo é um cabelinho muito simples de fazer, eu já fiz ele todo aqui praticamente, deixei só a última mecha para fazer com vocês e eu vou explicar para vocês todas as partes do cabelo. Então, primeira parte que a gente vai fazer do cabelo é esse centro aqui que a gente vai colar aqui na cabeça. E esse centro aqui é bem fácil de fazer porque são 3 carreiras só e a gente começa na primeira carreira com 6 pontos baixos no anel. Depois na segunda carreira a gente faz 6 aumentos e na terceira carreira a gente faz um ponto baixo e um aumento repetindo por 6 vezes e a gente vai terminar esse círculo com 18 pontos baixos. Então, se a gente terminou o círculo com 18 pontos, a gente vai produzir 18 mechas. Eu já fiz as 17 e deixei a última mecha para fazer com vocês. Então, eu vou passar aqui todas as mechas. Já vou deixar aqui anotado mecha por mecha e eu vou falando mecha por mecha. Quando chegar na mecha 18, eu vou parar e vou fazer com vocês a mecha 18. Cada mecha eu vou identificar como M, então vai ser de M1 a M18. Então vamos começar pela primeira mecha. A primeira mecha, que é a M1, a gente vai subir 10 correntinhas e a partir da terceira correntinha, então essa daqui é a mecha, primeira mecha, que é a parte aqui da franjinha. Então a gente sobe 10 correntinhas, a partir da terceira a gente faz 7 meios pontos altos, um aumento
aumento de meio ponto alto e um ponto baixíssimo que a gente prende no próximo ponto. Então, a gente sempre faz isso. Terminou de fazer a mecha, no próximo ponto a gente prende com um ponto baixíssimo. Então, essa é essa primeira mecha aqui, a M1. A mecha M2, que é essa daqui, a gente vai subir 12 correntinhas. A partir da terceira correntinha, a gente vai fazer 9 meio pontos altos, um aumento só de meio ponto alto e um ponto baixíssimo no próximo ponto. Então, essa é a M2. A M3, que é essa daqui, a gente vai subir 14 correntinhas. A partir da terceira correntinha, a gente vai fazer um aumento de meio ponto alto, que é para deixar esse enroladinho aqui. Então, a gente faz um aumento de meio ponto alto e a gente vai voltar fazendo 11 meios pontos altos. Então, quando terminar o último aqui, o 11º, a gente vai prender no próximo ponto com um ponto baixíssimo. Agora, da M4 a M17, que foi essa mecha que eu fiz aqui, que vão ser 14 mechas, elas vão ser todas iguais. A gente vai fazer 16 correntinhas. A partir da terceira correntinha, a gente vai fazer um aumento de meio ponto alto. Vamos fazer 13 meios pontos altos. E sempre no próximo ponto, a gente faz um ponto baixíssimo e vai subir 16 correntinhas. E a M18, que é a que eu vou fazer com vocês, ela vai ser 14 correntinhas. A partir da terceira correntinha, a gente vai fazer um aumento de meio ponto alto. Depois, a gente volta fazendo a sequência de 11 meios pontos altos e vamos finalizar com um ponto baixíssimo. Então, vamos começar aqui a mecha M18, para vocês verem como vocês vão fazer as outras mechas, porque quem nunca fez cabelo dessa forma, eu vou fazer aqui uma mecha só para vocês entenderem como vocês vão fazer as outras. É só seguir esse padrão e essa forma aqui de fazer. A mecha é bem fácil de fazer. Então, a gente vai subir agora 14 correntinhas. Então, subimos aqui 14 correntinhas. E a partir da terceira, então, a gente salta a primeira, a segunda. A partir da terceira, a gente vai fazer um aumento de meio ponto alto. Como é o meio ponto alto? A gente dá uma laçada, puxa a laçada para fazer o ponto e tira as 3 juntas. Então, mais um, que a gente vai fazer um aumento, dá uma laçada, enfia aqui no ponto, puxa o fio e tira tudo junto. Tira as 3 juntas. Agora que a gente fez esse aumento de meio ponto alto, a gente vai fazer 11 meios pontos altos. Então, a gente dá a laçada, enfia aqui na correntinha e puxa tudo junto. Então, vamos fazendo isso. 11 meios pontos altos. Quando chegar ali no finalzinho, eu mostro para vocês como que vocês vão prender essa mecha aqui com um ponto baixíssimo. Fiz aqui o último meio ponto alto e aqui, ó, no próximo ponto, o que que a gente faz? Um ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo. E pronto, então aqui eu fiz as 18 mechas já. E agora, pessoal, pra gente finalizar isso daqui, esse cabelo, a gente puxa aqui, corta, não precisa deixar fio longo, porque a gente vai colar esse cabelo. Então, a gente
puxa isso daqui para a parte de dentro. Então, a gente pega aqui, olha, esse fiozinho, pega aqui num ponto qualquer, dá uma laçada, puxa aqui para dentro. E aqui a gente pode dar, como eu estou fazendo com fio duplo, eu vou dar um nó aqui com os 2 fios, mas se você não estiver fazendo com fio duplo, você passa esse fio num ponto e dá um nó. E pode cortar, pode deixar um pedacinho assim, porque não vai aparecer, porque a gente vai... Esse daqui do anel mágico não vou nem dar nó. Pode deixar esse pedacinho e agora a gente vai posicionar esse cabelo na cabeça do anjinho. Então, essa parte aqui, que é a franjinha, que é a parte mais curtinha, a gente vai posicionar, eu vou deixar esse cabelinho meio de lado. Então, vocês podem ver que eu vou posicionar ele aqui, vou tentar centralizar, né, na cabeça, esse redondinho aqui a gente tenta centralizar. E essa partezinha aqui, eu vou direcionar aqui para esse olhinho do lado direito. Então, eu vou posicionar ele bem aqui assim. E aqui a gente vai começar a colocar alguns alfinetes. Então, aqui a gente prende com alguns alfinetes só para a gente dar uma posicionada nesse cabelo. E nas mechas também. Eu vou começar a colar dessa mecha aqui, olha. Que ela vai pegar bem aqui no olhinho, no outro olhinho. E essas mechas a gente vai ter que ir posicionando meio que por cima, porque senão vai tapar a carinha aqui toda do anjinho. Então, a partir da mecha M5, eu vou posicionar ela aqui com alfinete. E a gente vai ter que meio que sobrepor essas mechas. Então, aqui eu vou prender com alfinete. A gente só posiciona as primeiras mechas. Porque não dá pra gente posicionar todas com alfinete, porque senão, conforme a gente for colando, não vai meio que adiantar muito. Essa outra aqui, eu já vou deixar ela mais de ladinho assim. E ela vou ter que prender depois, porque ela vai pegar bem em cima aqui. E depois essas mechas que elas vão pegando por cima, a gente tem que prender elas depois. Então, essa eu vou deixar ela bem assim por cima. Aqui, pessoal, eu estou prendendo só para mostrar para vocês como vai ficar mais ou menos o cabelo, como eu quero que fique. Eessazinha aqui, olha, ela vai pegar bem assim de ladinho mesmo, para dar esse detalhezinho aqui de franja. Então, ela vai pegar bem aqui por cima da outra mecha. Eessazinha aqui, ela vai pegar por aqui assim, olha. Então, a partir dessas mechas que a gente posicionou aqui da frente, a gente vai colando as outras. Então, essas daqui, essa daqui que é M1, M2, M3, M4 e M5, a gente vai deixar para colar por último, porque elas vão ser sobrepostas. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai começar aqui de trás para as laterais. Então, eu vou pegar aqui mais ou menos o meio e a gente vai colar ela bem rente até aqui, ó. Só que eu vou ter que soltar isso daqui, não vou soltar essas da frente, porque a gente vai ter que passar cola aqui. Aqui eu estou utilizando essa cola de silicone, então a gente passa cola aqui. E a gente olha aqui na frente e tenta ajustar bem retinho aqui. E a gente vai começar, como eu falei, do meio mais ou menos. Então, a gente passa cola até... Deixa só essa parte do cachinho. Passa cola aqui na mecha. Ajusta na cabeça, sem esticar.
ajusta bem aqui e deixa o cachinho. Aí depois a gente vai vir fazendo esses caixinhos. E aqui, pessoal, é só ir colando as mechas. E como tem bastante mecha, eu vou colar elas meio sobrepostas. Vocês estão vendo aqui, ó. E aqui, pessoal, vocês têm que atentar para não ficar barriga aqui, porque esse cabelo ele tem que ficar bem ajustadinho. Então é só isso, vai passando cola, meio que sobrepõe um pouco as mechas e vai colando o cabelo. Quando terminar de colar, eu volto para mostrar como eu vou colar a frente para vocês. Então aqui meio que sobrepõe. Vê se não ficou nenhuma barriga ali em cima. E deixa só o cachinho sem cola. Só essa parte aqui do cachinho que vai ficar sem cola. Agora que eu já colei todas as mechas, aqui depois vocês vão ajeitando os cachinhos. Agora a gente pode soltar essas mechas da frente e ir ajustando elas aqui. Então, essa daqui eu vou deixar só a pontinha dela solta. E aqui eu vou passar bem aqui na frente. E essa daqui eu vou dar uma posicionada mais aqui para cima dessas outras mechas. Eu vou começar por essas daqui, vou deixar essas duas para depois. Então, essa mecha aqui, acabou que ela grudou aqui na outra, que eu havia já colado. Então, essa mecha aqui, eu vou posicioná-la bem para cima dessas daqui. Então, aqui a gente pode até já passar uma cola aqui, para posicionar essa parte aqui do cabelo. E essa mecha aqui, eu vou posicioná-la bem para cima aqui dessas outras. Então, eu vou passar uma cola aqui e vou deixar essa parte aqui soltinha. Então, aqui eu vou posicionar bem para cá, bem para cima mesmo dessas outras mechas que já estão coladas. E aqui a gente ajusta o cachinho depois. Essa outrazinha aqui, mesma coisa. Eu já vou puxá-la bem para cá, para cima da anterior. Então, aqui, passa a cola e vou posicioná-la bem para cima aqui também, dessa anterior.Essazinha aqui, mesma coisa. Eu vou colar ela até aqui, por aqui, mais ou menos. Então, aqui, ó, bem por cima aqui, ó. Eessazinha aqui, que vai dar um detalhezinho de franja. A gente posiciona ela pra cá, pra dar aquele detalhezinho de franja, e cola ela quase que rente também. Vou colar ela meio assim pra cima. Essa daqui eu vou passar cola quase que nela toda. Que aqui eu vou dar aquele detalhezinho aqui para dar o contorno. E agora, pessoal, vocês vão fazendo os ajustes aí de vocês nos cachinhos. E assim a gente finaliza o cabelo do anjinho. Agora a gente vai partir para as asas. Então, pessoal, eu já fiz aqui a primeira asa, que no caso ela é a asa do lado esquerdo do anjinho. Então, a gente vai posicionar aqui na parte de trás. Então, essa asa aqui é a asa do lado esquerdo do anjinho. A gente olhando de frente é o lado direito, mas é o lado esquerdo do anjinho. Então, essa primeira asa aqui, as duas asas, o modo de fazer é o mesmo, só tem uma diferença na do lado direito
que na hora que eu for fazer eu vou explicar para vocês. Mas eu vou passar então a base da asa, que é essa daqui. Essa é igual para as duas asas. Então essa base a gente vai fazer um círculo e esse círculo a gente começa com 6 pontos baixos no anel. Então a primeira carreira do círculo da asa são 6 pontos baixos no anel. A segunda carreira a gente faz 6 aumentos. Então a gente fica na segunda carreira com 12 pontos. A terceira carreira a gente faz um ponto baixo e um aumento, repete por 6 vezes. E a gente finaliza com 18. A quarta carreira vão ser 2 pontos baixos e um aumento repetindo por 6 vezes. E a gente vai finalizar com 24 pontos. A quinta carreira serão 3 pontos baixos e um aumento, repetindo por 6 vezes e finalizando com 30 pontos baixos. Depois que a gente faz esse círculo, a gente dobra ele no meio e tenta alinhar os pontos. E a gente percebe aqui que essa asa, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que eu vou chamar de penas. Então, pena 1, pena 2, pena 3, pena 4, pena 5, pena 6 e pena 7. Então, eu vou detalhar aqui para vocês todas essas penas e vou explicar para vocês como que faz quando eu for produzir a outra asa do outro lado. Agora aqui eu só vou passar o padrão das penas do lado esquerdo, que é essa asa aqui que eu fiz. Então, vamos começar pela pena 1. E eu vou colocar aqui como P, pena 1. A pena 1, a gente vai subir 6 correntinhas. Então, a partir da segunda correntinha, a gente volta fazendo 2 pontos baixos, 2 meios pontos altos e um ponto alto. Então, é cada ponto em uma correntinha. Quando a gente finalizar, né, a última correntinha, que vai ser um ponto alto, aqui esse círculo vai estar dobrado, a gente vai pular um ponto aqui e no próximo ponto a gente vai prender com um ponto baixíssimo. Só que vocês têm que certificar que vocês estão prendendo os dois lados, porque o círculo tá dobrado, então vocês vão saltar um ponto aqui desse lado e um ponto desse lado, e vão prender no próximo ponto com um ponto baixíssimo, que é esse ponto aqui que eu prendi. Então, vamos passar para a pena número 2 e 3. A pena 2 e 3, elas são iguais. A gente vai subir 5 correntinhas. A partir da segunda, a gente vai fazer 2 pontos baixos, 2 pontos meio altos. E aí a gente vai fazer a mesma coisa, salta um ponto desse lado, um ponto desse lado, porque vai estar dobrado, e a gente vai prender essa pena com um ponto baixíssimo, pegando os dois lados. Isso tem que ficar bem certo, porque senão a asa vai ficar aberta. Essas serão as penas 2 e 3. A pena 4, a gente vai subir 4 correntinhas. A partir da segunda correntinha, a gente vai fazer 3 meios pontos altos e vamos prender ela aqui. Pula um ponto e prende com um ponto baixíssimo no próximo. Agora, as penas 5 e 6, elas são iguais. E a gente faz com 3 correntinhas. A partir da segunda, a gente só faz 2 meios pontos altos. Pula um ponto e no próximo prende com ponto baixíssimo. E a pena 7, que é a última pena, a gente vai subir 2 correntinhas. A partir da segunda, a gente vai fazer um meio ponto alto só. E a gente pula mais um ponto, prende com ponto baixíssimo. Puxa o fio e depois eu vou voltar para mostrar como que a gente vai arrematar.
Então, essa pena aqui do lado esquerdo, vocês vão produzir dessa forma. Agora, eu vou fazer aqui com vocês a pena do lado direito. Então, aqui, pessoal, eu finalizei o círculo. O círculo é comum às duas asas, é a mesma coisa. São 5 carreiras e a gente finaliza na 5ª carreira fazendo 3 pontos baixos e um aumento. Então, a gente vai finalizar essa carreira com 30 pontos. Aqui a gente pode cortar esse fio do anel. E aqui, pessoal, eu esqueci de falar com vocês também que eu estou usando esse tom para fazer a asa, é tipo um mostarda. E eu estou utilizando fio Anne dobrado. E aqui, pessoal, vamos iniciar a asa do lado direito. Eu vou passar para vocês todas as penas de uma vez e vou fazer com vocês a primeira e a segunda pena. Por quê? A pena do lado esquerdo, as penas do lado esquerdo, a gente começa por essa maior aqui, que é a pena 1. Só que agora, a pena do lado direito, a gente vai começar por essa daqui, que é a última pena do lado esquerdo. Eu vou passar para vocês todas as penas do lado direito. A pena 1, que é a primeira que a gente vai fazer, a gente vai começar aqui, vai ser essa daqui, né? Só que a gente vai virar do outro lado. Então, a pena 1 vai ser a última pena que foi dessa pena do lado esquerdo. Antes de começar a pena 1, a gente vai fechar esse círculo aqui com um ponto baixo. Então, a gente pega aqui o ponto da frente de trás e a gente já fecha ela aqui com um ponto baixo. Aqui a gente fecha com um ponto baixo. Agora eu vou passar para vocês as 7 penas do lado direito. A pena 1, a gente sobe 2 correntinhas. A partir da segunda, a gente faz... A partir da segunda, a gente faz um meio ponto alto, pula o próximo ponto e prende com um ponto baixíssimo. A pena 2 e 3, que são iguais, a gente vai subir 3 correntinhas. A partir da segunda correntinha, vamos fazer 2 meio pontos altos. E para prender, a gente pula um ponto, prende com ponto baixíssimo no próximo. A pena 4 serão 4 correntinhas e a partir da segunda a gente faz 3 meios pontos altos. E a mesma coisa, pula o próximo ponto e prende no outro com ponto baixíssimo. As penas 5 e 6, a gente vai subir 5 correntinhas e a partir da segunda a gente vai fazer 2 pontos baixos mais 2 meio pontos altos. E prende na asa da mesma forma, pula o próximo ponto e prende no outro com ponto baixíssimo. E a pena 7, a gente vai fazer 6 correntinhas e a partir da segunda a gente vai fazer 2 pontos baixos, 2 meios pontos altos, um ponto alto. E para prender, a gente pula um ponto e prende no próximo com ponto baixíssimo. Então, vamos começar aqui a pena número 1 do lado direito. E a gente vai subir 2 correntinhas somente. Na segunda correntinha, a gente vira aqui. A partir da segunda, a gente vai fazer um meio ponto alto. Então, como que é o meio ponto alto? Dá a laçada, vem aqui na segunda correntinha e faz um meio ponto alto. Essa é a pena 1. O meio ponto alto a gente puxa as 3 laçadas todas juntas. E aqui foi o que eu falei. A gente vai pular o próximo ponto e no seguinte, e a gente tem que pular um ponto atrás também para o círculo ficar ajustadinho. A gente pega juntando as duas partes
e prende essa pena com um ponto baixíssimo. E agora vamos partir para a pena 2 e 3. As penas 2 e 3, a gente começa subindo 3 correntinhas. A partir da segunda, a gente faz 2 meios pontos altos. Então, fiz o primeiro e agora eu vou fazer o segundo. Então, aqui fiz o segundo meio ponto alto. E como que a gente faz? Pula um ponto. No próximo, a gente tem que pular esse ponto na parte de trás também. E aqui a gente prende essa pena com um ponto baixíssimo. E assim a gente vai seguindo, fazendo as 7 penas. Então, a pena 3 vai ser igual à pena 2. Sobe 3 correntinhas e vocês vão fazendo seguindo esse padrão. A partir da segunda, faz 2 meios pontos altos. Voltei aqui no último ponto da pena 7, porque às vezes tem pessoas que não sabem como é o ponto alto. Então, o ponto alto a gente dá uma laçada, vai na correntinha, puxa a laçada e a gente tira de 2 vezes. Então, tira 2 alcinhas e depois dá outra laçada e puxa com a outra alcinha. E pra gente prender essa pena aqui, a gente pula um ponto e aqui no último ponto prende a última pena com um ponto baixíssimo. A gente não precisa cortar um fio muito longo porque a gente vai colar essa asa. A gente vai colar ela ali. Então, a gente vai puxar esse fio aqui para trás. Eu vou passar esse fio para uma agulha de tapeçaria. Vou pegar um ponto, vou dar um nó e vou puxar aqui, ó, vou enfiar aqui por dentro da asa e vou puxar aqui no anel. E aqui eu vou cortar rente. Aí vocês podem fazer a mesma coisa na outra asa. E agora, pessoal, a gente vai colar a asa aqui. Então, a gente pega a asa do lado direito e a asa do lado esquerdo. Lembrando que essa pontinha aqui, ela fica para cima. E aqui a gente dá um espaço de um ponto aqui. A gente tenta ver mais ou menos o meio, centralizando aqui com os bracinhos. Ela fica mais ou menos assim, ó. Vou posicionar aqui mais ou menos dando a mesma distância dos dois lados. E aqui a gente dá um ponto mais ou menos entre uma e outra. Eu vou botar um alfinete para não sair da posição. E vocês podem ver aqui que ela é colada. Vocês tentem colar bem abaixo aqui do cabelo, para o cabelinho ficar por cima. E ela tem que ficar bem evidente aqui, né? Então, a gente tem que colar ela assim, bem na pontinha, para ela aparecer no anjinho. Então, são quase 2 pontos que a gente deixa de uma para outra. E eu vou colar aqui, só passar um pouquinho de cola, para ela não ficar tão chapada. E é isso, pessoal, não tem muito mistério, não. Vou soltar aqui. Vou passar uma quantidade de cola aqui só nessa parte chapada aqui da asa. Vou levantar aqui o cabelinho e tentar colar bem rente aqui, ó. Bem rente ao cabelo. Aqui vocês podem dar uma inclinadinha, porque aqui ela fica bem aberta.
Agora, pessoal, para finalizar o anjo, a gente vai fazer a grinalda. Eu nem sei se é assim que fala, mas eu acho que é. É aquele arquinho que fica aqui na cabecinha do anjo. Isso daqui, pessoal, é um arame de flor. E eu cortei ele mais ou menos, eu vou medir aqui para vocês. Ele tem mais ou menos 4,5 de diâmetro, 4,5 centímetros de diâmetro. Então, vocês façam aí um círculo e enrolem a pontinha, deixa aqui mais ou menos 1 centímetro. E essa partezinha reta aqui, a gente vai colar no cabelo do anjinho. Então, como essa parte a gente vai colar no cabelo, e o cabelo eu fiz na cor amarela, então para começar essa grinalda, eu vou encapar esse pedaço aqui com fio amarelo. Então eu vou passar aqui algumas voltas desse fio amarelo, né, que a gente utilizou para fazer o cabelo. Se você utilizou outra cor, você pega a cor que você utilizou. Aqui eu vou passar uma cola. Isso daqui, pessoal, eu estou fazendo só para não ficar esse fio aparente aqui no cabelinho. Por isso que eu estou utilizando a cor, né, que eu utilizei para fazer o cabelo. Porque depois a gente vai colar isso daqui no cabelo. Então a gente pode até tentar disfarçar com a mecha. Tenta colocar na hora que for colar, tenta colocar mais ou menos entre uma mecha e outra. E aqui eu vou cortar, vou passar um pouquinho de cola aqui, só para colar essas duas pontas aqui. Vocês vão entender o que a gente vai fazer. Então não precisa aqui caprichar muito no arremate, porque vocês vão entender o que a gente vai fazer. Então aqui eu vou enrolar depois esse fio por dentro dos pontos, que a gente agora vai passar aqui nesse arco uma carreira de ponto baixo. E aqui, como eu falei, esse pezinho aqui não precisa ficar muito caprichado, porque a gente pode depois, na hora que for colar, descola aqui a pontinha aqui de uma mecha e cola aqui com a mecha em cima. Então a gente pode fazer isso. Na hora que for colar, a gente pode fazer um buraquinho aqui e cola esse pedacinho por dentro da mecha. Agora a gente vai pegar o tom que a gente usou para fazer a asa. O mesmo tom que a gente utilizou para a asa, a gente vai pegar o fio e vamos cobrir esse arco aqui com ponto baixo. E aqui vocês vão encapando esse fio amarelo aqui. Vão puxar esses dois fios aqui para o mesmo lado, que aí a gente já prende eles de uma vez, os dois. E aqui, ó, vou dar uma laçada por dentro do arco e vou fazer um nó aqui. E agora a gente vai passar esses 3 fios aqui por dentro dos pontos que a gente vai fazer. Então, como é que a gente faz? A gente dá a laçada e faz um ponto baixo. E vamos fazendo isso até encher esse arco todo aqui com ponto baixo. Não tem uma quantidade certa, porque cada um vai colocar a quantidade de acordo com o tamanho do arco que ela fizer. Então, conforme for fazendo os pontos, vocês vão puxando para ele não ficar com buraco. Aqui ficou até parte aqui, ó, daquele amarelo que eu vou cortar. Então, vocês vão puxando para eles ficarem bem apertadinhos aqui, os pontos baixos. E a gente vai fazendo ponto baixo até cobrir o arco todo.
Quando eu finalizar, eu volto aqui para mostrar para vocês como que a gente vai arrematar. Ó, pessoal, finalizei aqui, fiz bastante ponto baixo. Como eu falei com vocês, eu ia fazendo e empurrando para ele ficar bem apertadinho. E aqui a gente vai finalizar fechando aqui com um ponto baixíssimo no ponto aqui mais próximo. Então a gente passa aqui um ponto baixíssimo, puxa o fio e aqui a gente vai passar esse fio por uma agulha. Então a gente passa esse fio por uma agulha, vai no próximo ponto, manda esse fio para trás. E aqui a gente pega uma alcinha de qualquer ponto aqui. Pode ser do próximo, isso na parte de trás. Dá um nozinho, aperta bem o nó. E a gente vai enfiar esse nó e puxar lá na frente. Enfia aqui por dentro do arco. Enfia por uns 5, 4 pontos, puxa esse fio com o nó e aqui você pode cortar rente, aqui você corta bem rente. E agora, para posicionar essa grinalda na cabeça, foi o que eu falei. Eu vou tentar descolar aqui mais ou menos no meio, né? Porque para ela não ficar muito torta. Então eu vou descolar, já tem até aqui uma mecha um pouco descolada. Eu vou passar cola nesse pezinho aqui. Vou posicionar no cabelinho. Vou descolar até mais aqui para cima. Vou posicionar aqui no cabelinho e vou segurar até colar. Então, vou passar bastante cola aqui. Vou posicionar aqui até colar. Segurem um pouquinho. E aqui, agora, eu vou puxar esse cabelo para cima aqui desse pezinho que a gente fez. Vou até tentar puxar esse cabelo aqui também, essa mecha. Então, aqui eu vou passar um pouquinho de cola. Vou puxar essa mecha aqui, segurar um pouquinho. E agora, essa daqui eu vou puxar por cima aqui. Então, vou passar cola nela também. E vou posicionar aqui até ele firmar. Depois de bem seco aqui, eu nem vou esperar muito, mas vocês esperem. A gente ajusta com cuidado um pouco essa grinalda aqui, pressiona ali para o pezinho não descolar. E tenta dar uma viradinha para ela ficar não ficar tão levantada. E vocês vão ajustando aí o arame para ele ficar mais redondinho possível. E é isso, pessoal. Aqui a gente finalizou o nosso anjinho. Foi um padrão bem fácil de fazer. E fiquem de olho porque a nossa série de Natal ainda não acabou. Agradeço vocês que assistiram até o fim. E é isso, pessoal. Até a próxima!